Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre remédios tarja preta que ainda é tabu para muita gente. Principalmente porque diversos desses medicamentos servem para combater efeitos de distúrbios mentais. Ao promover mudanças no funcionamento de neurotransmissores, os fármacos podem causar dependência. No entanto, quando utilizados sob prescrição médica e junto a outras medidas terapêuticas, eles ajudam a equilibrar os estados emocionais. É dessa forma que ajudam a elevar o bem-estar do paciente. Antidepressivos e ansiolíticos são exemplos de medicações com tarja preta, como você vai descobrir ao longo deste artigo. Cada um desses remédios é controlado pela Anvisa, exigindo um tipo especial de receituário para que sejam adquiridos. Com o suporte da telemedicina, dá para renovar as receitas de um jeito simples, garantindo a continuidade do tratamento com segurança. Sobre o que é tarja preta. Tarja preta é uma sinalização inserida nas caixas de medicamentos controlados, a fim de alertar sobre seus riscos em potencial. A coloração preta indica que as substâncias presentes nesses produtos têm impactos sobre o sistema nervoso central, podendo desencadear uma série de efeitos colaterais. Entre os mais graves estão a dependência, tolerância e até a morte, em caso de uso indiscriminado, como em decorrência da overdose. No Brasil, a venda de remédios de tarja preta é controlada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, responsável também pelas normas de rotulagem dos fármacos. Considerando os tipos de rótulo, o órgão divide os remédios em 4 grupos diferentes. Medicamentos isentos de prescrição. São remédios que dispensam maior controle por parte da Anvisa e são vendidos sem receita médica. Analgésicos, antitérmicos e antiácidos estão entre os mais populares. Contudo, vale lembrar, não devem ser tomados de modo indiscriminado, pois a automedicação coloca a saúde em risco. Medicamentos de tarja amarela. A coloração amarela se refere aos remédios genéricos, ou seja, aqueles nomeados pelo princípio ativo, substância responsável pelo efeito proporcionado pela medicação. Medicamentos genéricos são seguros e eficazes, tendo como diferencial o custo menor que os remédios de referência. Caso o genérico contenha substâncias especiais, terá 2 tarjas, uma amarela e outra preta ou vermelha. Medicamentos de tarja vermelha. Antibióticos e antihipertensivos são exemplos de remédios que recebem tarja vermelha. Eles só podem ser vendidos sob prescrição médica, como informa a mensagem em seu rótulo. Dependendo do produto, a receita precisará ficar retida na farmácia. Medicamentos de tarja preta. Neste grupo estão os remédios controlados pela Anvisa, que só podem ser comprados com receita especial, amarela ou azul. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Entenda para que serve um remédio tarja preta. A identificação visual dos medicamentos faz parte da estratégia de supervisão encabeçada pela Anvisa. Nesse contexto, tanto a tarja preta quanto as demais cores integram ações do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlado. Entorpecentes e psicotrópicos são as principais classes de medicamentos que recebem tarja preta, sendo prescritos para tratar, por exemplo, epilepsia, distúrbios do sono, obesidade, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, borderline, transtorno bipolar, esquizofrenia, bulimia, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, dores muito intensas. Há uma série de outras condições que podem ter o tarja preta como abordagem médica. Lista de medicamentos tarja preta. Como acabei de citar, os remédios de tarja preta podem ser receitados com diversas finalidades. As substâncias controladas, descritas nas listas. A1. Entorpecentes. A2. Substâncias entorpecentes de uso permitido somente em concentrações especiais. A3. Substâncias psicotrópicas. B1. Psicotrópicos. B2. Substâncias psicotrópicas anorexígenas.
Sobre remédio para dormir tarja preta. Dormir bem é uma das premissas para levar uma vida saudável. Contudo, uma pesquisa realizada pelo Instituto do Sono em 2021 mostrou que 66,8% dos brasileiros enfrentam dificuldades para dormir. Quando não se consegue adormecer ou se manter dormindo 3 vezes por semana, durante pelo menos 3 meses, provavelmente existe um quadro de insônia. Esse distúrbio afeta a qualidade de vida, podendo ocasionar problemas de memória, raciocínio, irritabilidade, dores de cabeça, cansaço mental, entre outros incômodos. Certos casos se beneficiam do tratamento com substâncias de efeito hipnótico, a exemplo do zolpidem. Benzodiazepínicos também podem ser prescritos. Calmante tarja preta. Conhecidos popularmente como calmantes, a classe de medicamentos benzodiazepínicos tem impacto tranquilizante sobre o sistema nervoso central. Um dos representantes mais famosos é o clonazepam, usado no tratamento de doenças como transtorno de ansiedade generalizada. Antidepressivos tarja preta. Amitriptilina, mirtazapina, duloxetina e fluoxetina são alguns antidepressivos de tarja preta. Sua ação no cérebro auxilia na reversão de estados emocionais negativos e pensamentos suicidas, comuns entre pacientes com depressão. Vale ressaltar a importância da combinação entre os fármacos e medidas psicoterapêuticas para o sucesso do tratamento. Remédio para ansiedade tarja preta. Com a ação sobre neurotransmissores, os remédios de impacto calmante também podem ser prescritos para tratar a ansiedade. Lembrando que ficar ansioso antes de grandes acontecimentos ou enquanto aguarda por respostas importantes é natural. Somente quando se vive sob estado de estresse permanente, com reflexos na rotina, é que há necessidade de abordagens contundentes, incluindo o uso de clonazepam e outros benzodiazepínicos. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche para ser atendido no conforto da sua casa. Remédio para emagrecer tarja preta. Muito mais que uma questão estética, o combate à obesidade é relevante para diminuir o risco de complicações como pressão alta e diabetes. Mudanças no estilo de vida, com a adoção de uma dieta balanceada e atividade física regular, são indispensáveis. Entretanto, há pacientes com restrições aos exercícios, por exemplo, o que dificulta alcançar os resultados desejados. Sem contar os casos em que dieta e exercícios não funcionam, pedindo reforço por meio de medicamentos. Aí é que entram os remédios para emagrecer, incluindo aqueles monitorados pela Anvisa e com ação no sistema nervoso central para inibir o apetite, causar sensação de saciedade. Medicamentos à base de sibutramina são os mais conhecidos. Remédio tarja preta para dor. Morfina, codeína e tramadol estão entre os medicamentos tarja preta empregados no tratamento de dores intensas e/ou crônicas. O desconforto pós-operatório é um exemplo simples, mas certas doenças, como o câncer, também podem motivar a prescrição de fármacos para conter dores severas. Remédio tarja preta antipsicótico. Clozapina e quetiapina são parte do grupo de medicamentos controlados que combatem sintomas psicóticos. As perturbações da mente desencadeiam distúrbios como a esquizofrenia, com grande impacto sobre a vida profissional e social do doente. Como é a caixa de um remédio tarja preta? As caixas de medicamentos tarja preta são facilmente identificáveis, contendo a faixa e uma frase de advertência. Quanto aos demais detalhes, as embalagens são semelhantes a outros grupos de medicamentos, com informações sobre nome comercial. Se for remédio genérico, haverá somente o nome do princípio ativo. Princípio ativo. Dosagem. Uso adulto ou pediátrico, dependendo do fármaco. Nome e logomarca do laboratório responsável. Código de barras. Resumo sobre a fórmula. Endereço e número de registro do laboratório. Advertência sobre o armazenamento do remédio. Tarja amarela, se for genérico. Então, ao observar a cor preta na embalagem em uma faixa horizontal, não tenha dúvidas de que se trata de um remédio controlado. Efeitos colaterais dos medicamentos tarja preta. Dependendo do princípio ativo,
Quem faz uso de remédios tarja preta pode experimentar efeitos colaterais como os seguintes: visão turva, dor de cabeça, tontura, enjoo, sonolência, suor excessivo, lentidão nos reflexos, confusão, euforia, diminuição da frequência respiratória, FR, ganho de peso. Se utilizados por longos períodos, existe ainda o risco de dependência e tolerância. A dependência ocorre quando o organismo se habitua ao efeito do medicamento, condicionando seu funcionamento ao fármaco. Ou seja, fica complicado ter uma boa noite de sono ou equilíbrio emocional caso a medicação seja suspensa. Daí a necessidade de manter sempre o acompanhamento junto a um psiquiatra, que poderá avaliar a condição de cada paciente de maneira personalizada. Geralmente, será preciso diminuir as doses de modo progressivo, dando tempo para o organismo se acostumar com a falta do medicamento tarja preta. Se não, a tendência é que o doente sofra com sintomas de abstinência, que podem incluir tremores, insônia, crises de ansiedade, convulsões, entre outros problemas. Já a tolerância se dá quando o corpo precisa de doses cada vez maiores de uma substância para obter o efeito desejado. Nesse cenário, aumentam os riscos de overdose e morte devido à superdosagem. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Não há como comprar tarja preta sem receita. A venda de medicamentos tarja preta sem receita é proibida, a fim de prevenir consequências adversas como as que mencionei. Seu uso indiscriminado coloca em risco a saúde e a vida dos pacientes, uma vez que eles impactam no funcionamento do cérebro. O perigo se eleva quando os medicamentos são combinados a outras drogas lícitas e ilícitas, como o álcool ou mesmo remédios simples para dores analgésicos. Para se ter uma ideia do potencial destrutivo, uma pesquisa revelou que as mortes por overdose associada ao uso de medicamentos benzodiazepínicos responderam por 31% dos quase 23 mil óbitos relacionados a remédios controlados nos Estados Unidos, só em 2013. Como comprar remédio tarja preta? Para comprar os remédios, é necessário ter uma receita amarela ou azul, além de uma notificação de receitas. Entorpecentes e psicotrópicos das listas A1, A2 e A3 são prescritos via receituário amarelo, enquanto os psicotrópicos das listas B1 e B2 exigem um receituário azul. Em ambos os casos, o documento tem validade de 30 dias. O receituário médico deve informar o nome da medicação recomendada, dosagens, vias de administração, forma e tempo de uso. No caso dos remédios tarja preta, só é permitida a prescrição de um medicamento por receita, em quantidade suficiente para um mês de tratamento. Dados do médico responsável, da unidade de saúde onde o atendimento foi realizado, do paciente, fornecedor e comprador também devem constar na notificação de receita. É ela que viabiliza a dispensação do remédio, através de arquivo que será enviado à Anvisa, permitindo o monitoramento das substâncias controladas. Como renovar a receita de um remédio tarja preta de modo simples e ágil? Afirmei acima que a receita para remédios de tarja preta tem validade de 30 dias corridos. Porém, a indisponibilidade da medicação e problemas de logística podem atrasar a aquisição desses produtos, comprometendo a eficácia do tratamento. Nesses casos, seria necessário passar novamente em consulta com o psiquiatra para solicitar uma nova prescrição. Mas esse processo fica mais simples com o suporte da tecnologia. Quem possui uma receita que está perdendo a validade, pode acionar o serviço de renovação online da telemedicina Mosh e receber um novo receituário pelos correios, acompanhando o deslocamento com segurança via link de rastreamento. Essa é uma opção rápida e acessível, a um preço que cabe no seu bolso. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Mosh no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.